Reverendo Joimar, uma alegria recebê-lo. Seja muito bem-vindo, uma ótima noite para o irmão. Eu que agradeço a oportunidade. Pastor, bom dia. Fabrício, bom dia. Vou passar então a palavra ao reverendo Joimar, que também vai ter a mesma oportunidade de responder a nossa pergunta tema. Como as profecias devem ser tratadas durante o culto, reverendo? Bom, é ótimo que o debate apresente duas versões, né, duas visões importantíssimas para o contexto evangélico brasileiro, mas eu enxergo na Escritura, nesse texto, a profecia como a pregação. A profecia é proferir a pregação e anunciar as grandezas de Deus, assim como nós vemos por toda a Escritura. É claro que eles estão num período inicial, e durante aquele período em que a igreja está com o seu andador, a igreja não tinha ainda terminado na formação do cânon, concluiu-se no ano 300, praticamente. Então, conta-se na igreja com pessoas que pregam a palavra e estão relacionadas a um aprendizado não direto, mas através dos apóstolos, diretamente dos apóstolos, e também serviam da palavra para a pregação dentro da igreja. E depois nós falamos um pouquinho mais a respeito da questão do Espírito Santo falando através de pessoas na igreja primitiva, se der tempo. Sim, com certeza. Reverendo Joimar, vou fazer a mesma pergunta para o irmão, só que daí, obviamente, ao contrário, já que o pastor Fabrício defende que o texto bíblico, a citação ali é com dom de profecia, eu queria que o irmão falasse, então, qual que é o principal problema para usar esse tipo de interpretação que o pastor Fabrício tem feito? Bom, ao meu ver, respeitando a opinião do nosso caro pastor, a interpretação desse texto diz respeito mais à questão da profecia como uma pregação, porque se fosse profecia simplesmente como algo vindo direto da revelação do Espírito Santo, todos teriam que ter a autoridade apostólica. A profecia, ela era dada aos profetas e, claro, também aos apóstolos, por causa da configuração, da construção do texto neotestamentário que ainda estava em andamento naquele período. Então, para mim, não seria viável achar que todo mundo ia levantar-se com a autoridade do Espírito Santo e falar com essa mesma autoridade, porque teria que ser incluído no cânon, teria que ser incluído dentro do texto sagrado. E isso tornaria o texto sagrado bastante volumoso, mais do que já nós temos em mãos. É claro, tem outras implicações. Nós, quando olhamos para o texto, nós vemos Paulo falar, olha, procurai com zelo os dons. E depois ele diz, mas principalmente que profetizeis, está relacionando as línguas, no capítulo 14, e profecias, os idiomas falados e profecias. E depois ele fala, olha, mas eu quero que vocês busquem algo mais excelente, que é a profecia, no caso de a pregação. O pastor já demonstrou que também entende dos originais, e a palavra profecia é anunciar. Profeta é aquele que anuncia, e anunciar as grandezas de Deus, a redenção, a salvação. E o problema é que quando nós caímos em profecias gerais, como nós vemos muitas vezes em alguns cultos, nós podemos subjetivar a ação daquilo que Deus anuncia na sua palavra, e trocamos a palavra importante para a salvação, para a edificação, santificação, por subjetivismos que acontecem periodicamente aí, em vários lugares, e muitas vezes descreditam o próprio meio cristão em sua pregação. E se há erros acontecendo, porque existe uma base que não está sendo obedecida. Então, eu creio que sem dúvida alguma, a palavra de Deus estava lá. Claro que o cânon não fechado ainda, os 27 ainda não. Aliás, Paulo nem sabia que os seus escritos virariam parte do cânon, mas ele está instruindo. Reverendo Joimar, antes da gente encerrar esse bloco, o nosso tempo ele passa tão rápido que a gente nem percebe, eu vou fazer a mesma pergunta, só que numa perspectiva contrária ao irmão. Afinal de contas, será que para sustentar essa visão de pregação, o irmão não incorre num erro, então, de obscurecer essa questão do dom realmente da profecia, como o pastor Fabrício tem defendido aqui?
eu creio que nós precisamos retroceder até antes desse entendimento. Vejamos, o que é profecia, né? O que é profecia no período intertestamentário, o que é profecia no Antigo Testamento, o que é profecia no período primitivo da igreja. É muito importante nós sabermos disso, é claro, conforme a visão que eu tenho apresentado, né? Bom, eu creio que se nós generalizarmos profecia, nós incorremos em um outro problema. As profecias inspiradas, elas realmente não podem ser questionadas. O profeta, ele servia como um professor, como um mestre, né? O profeta sempre é um mestre no Novo Testamento. Sempre ele vai estar ligado ao ensino. Mas nem sempre essas profecias, no Novo Testamento, naquele período em que estamos apresentando ali o início da igreja, recebendo os materiais, Paulo sabia que seus escritos seriam seguidos por toda a igreja, seriam seguidos porque Paulo tinha conhecimento do seu chamado de oficial apostólico. Ele não estava dando tiro no escuro. Ele sabia que seus ensinos tinham que ser seguidos não só na igreja em questão, Corinto, mas por toda a cristandade pelo mundo afora e pelos séculos até a vinda de Cristo, ou pelos séculos, ou pela volta iminente, como ele acreditava também.